Fala a verdade pra mim. Você não esperava que esse filme ia ser tão bom assim antes de assisti-lo, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar dos Guardiões da Galáxia nesse universo criado pela Marvel. E ninguém levava fé de que um filme que apresentaria 5 personagens principais logo de cara e que se passava no espaço iria funcionar. Eu lembro que eu tava um tanto cético em relação a esse filme. Tipo, cara, como assim tem um guaxinim falante e uma árvore? E depois de assistir eu saí gritando pro mundo inteiro: assista esse filme porque ele tem um guaxinim falante e uma árvore, eles trabalham junto, é muito foda! Pra mim, esse é disparado o melhor filme da Marvel. Mas, principalmente, é um filme que provou muita coisa. O que ele provou? Bom... Guardiões da Galáxia é um filme de 2014 dirigido por James Gunn, que coescreveu o roteiro com Nicole Perlman. O que é interessante sobre James Gunn ser escalado como diretor desse filme é que, até então, ele não tinha nenhum grande projeto sob seu nome. O primeiro filme que ele dirigiu foi um curta-metragem para televisão chamado Sgt. Kabuki Man Public Service Announcement, um filme que ensinava para as crianças os perigos da masturbação. Oi? Ele escreveu o roteiro dos 2 filmes do Scooby-Doo, foi diretor de Monstros Rastejantes e Super, além de vários outros projetos toscos. E eu falo toscos na melhor das intenções, porque eu amo filmes que não se levam tão a sério. E olhando por esse lado, faz muito sentido James Gunn ser o diretor de Guardiões da Galáxia. Até então, Guardiões seria o filme mais arriscado da Marvel, pois não apresentava nenhum personagem de grande popularidade que ajudasse o filme a atingir o público maior. E os personagens do filme sairiam em aventuras pelo espaço, sendo que nenhum outro filme da Marvel, com exceção de algumas cenas nos filmes do Thor, se passava fora do planeta Terra. Escolher um diretor que só possuía projetos, como eu disse antes, toscos em seu currículo, era igualmente arriscado, talvez até mais. E eu diria que a Marvel ter arriscado tanto assim deu certo. Não só porque o filme arrecadou 773 milhões de dólares mundialmente, mas porque esse risco resultou em um dos filmes mais únicos do estúdio. Pra falar a verdade, esse é um dos filmes mais únicos em todo o gênero de super-heróis, além de que ele é uma peça fundamental em todo o universo cinematográfico da Marvel. Nós tivemos filmes individuais do Homem de Ferro, do Hulk, Thor, Capitão América, nos mostrando a origem de cada um deles nesse universo. Então veio o primeiro Vingadores, onde vimos estes 4 heróis reunidos, juntamente com a Viúva Negra e... aquele cara que usa um arco e flecha, eu esqueci o nome dele, mas eu tenho anotado aqui em algum lugar, só um pouquinho... Gavião Arqueiro, isso! O Gavião Arqueiro. Eu esqueci do Gavião Arqueiro. Vingadores foi um passo importante nesse universo da Marvel porque mostrou que vários personagens poderiam coexistir na mesma história, sem a necessidade de introduzir cada um para o público, porque esse papel já havia sido cumprido pelos filmes individuais. Doutor Estranho nos introduziu a magia, logo nos mostrando que personagens com poderes mágicos também existem nesse universo. E Guardiões da Galáxia nos apresentou ao espaço, permitindo que o Thanos, ou Thanos, o grande vilão desse universo, fosse introduzido na história, assim conectando todas as tramas de todos os filmes de todos os personagens em uma única coisa: Guerra Infinita. Quantas pessoas estão nesse filme, pelo amor de Deus? E isso é o que torna Guardiões da Galáxia tão fascinante pra mim. Um filme que quase ninguém deu valor antes de ser lançado, hoje é a cola que gruda todo o universo da Marvel. Além de ser um excelente filme por conta própria. É fato de que existe uma certa restrição de criatividade por parte da Marvel em cima de seus diretores, pois eles precisam ter certeza de que o formato criado por eles está sendo respeitado e garantindo uma certa continuidade entre todos os filmes. Mas o diretor James Gunn revelou que teve bastante liberdade criativa em Guardiões da Galáxia. O fato da trama do filme se passar longe do planeta Terra e, consequentemente, de toda a trama envolvendo os já conhecidos Vingadores, permitiu que James Gunn fizesse algo completamente diferente dos filmes anteriores, assim não precisando seguir as regras já pré-estabelecidas pelos outros filmes, e podendo criar um universo imersivo praticamente do zero. O design de tudo em Guardiões da Galáxia é único, desde os objetos, os figurinos, os cenários em que o filme se ambienta, as espaçonaves e a forma como elas operam. E essa autenticidade e todo o sucesso que ela trouxe, na minha opinião, foi o que deu coragem para que o estúdio criasse filmes como Pantera Negra, por exemplo. Um filme que é tão impressionante e único quanto Guardiões em questões de design, que pode ter uma identidade visual própria, sem precisar se preocupar com os filmes que vieram antes e até mesmo com os que virão depois. Além de que é um filme que é protagonizado por um personagem que não era tão popular assim entre o grande público, como foi o caso de Guardiões também. E, bom, o Pantera Negra é o maior super-herói do planeta nesse momento. E com toda razão, esse filme é top. Guardiões da Galáxia é uma excelente mistura de ação e comédia.
O que pode não parecer muito diferente dos outros filmes da Marvel, mas a verdade é que aqui a comédia realmente funciona. It's a fake laugh. It's real! O filme também é uma ópera espacial, um subgênero da ficção científica que enfatiza aventuras heróicas, cenários exóticos e personagens épicos. Talvez vocês conheçam uma franquia que se encaixa mais ou menos nesse molde. Aproveitando a comparação com Star Wars, eu queria dizer que a franquia do Guardiões da Galáxia tem um mundo tão interessante que eu acho que ela poderia muito bem ser uma franquia de ficção científica por conta própria, bem no estilo Star Wars mesmo. Eu sei que isso não vai acontecer, que Guardiões precisa estar conectado com os outros filmes do universo cinematográfico da Marvel, e que já foi confirmado que Guardiões da Galáxia será uma trilogia. Pra quem não sabe, o segundo filme foi lançado em 2017 e o terceiro está previsto para ser lançado em 2020. Mas eu realmente acho que essa franquia possui vários elementos que poderiam ser muito bem explorados, como os personagens vibrantes, os planetas e seus respectivos folclores, as diversas raças alienígenas, as épicas batalhas espaciais E um guaxinim falante! Mano, tem a porra de um guaxinim! Uma das coisas mais impressionantes desse filme é a forma como ele é construído. Em apenas 10 minutos, nós somos introduzidos a vários dos elementos importantes que fazem parte da história, como, por exemplo, a Mix Incrível Volume 1 e ao Toca-Fitas de Peter, ambos presentes de sua mãe. As músicas não só são divertidas, como fazem parte da história e ajudam o filme a criar a sua própria linguagem audiovisual, pois a trilha sonora, diferentemente da maioria dos filmes, existe dentro da narrativa, nos conectando aos sentimentos de Peter Quill, além de que a maioria das músicas podem ser classificadas como som diegético, músicas que fazem parte da ação do filme. De uma forma mais simplificada, são músicas que os personagens do filme também estão escutando. The melody is pleasant. Peter tendo problemas em respeitar figuras de autoridade ou figuras paternas, que é algo que se estende durante o filme e é um dos pontos principais do segundo filme. A história de origem de Peter, onde vemos sua mãe, no leito de morte, pedindo para que Peter segure sua mãe enquanto ela falece. Ele não o faz, e imediatamente se arrepende por não atender ao último pedido da sua mãe. E logo em seguida, ele é abduzido e levado para o espaço. E a culpa por não atender o último pedido dela é uma das coisas que mais define o personagem de Peter. Ele falhou com a única família que ele tinha, e isso faz com que ele evite se apegar a qualquer outra pessoa. Somos introduzidos ao espaço, lembrando que até então, todos os filmes da Marvel se ambientavam no planeta Terra. Somos apresentados à personalidade cômica de Peter, mas vemos também que ele possui uma certa despreocupação com a violência. E, se me permitem dizer, Chris Pratt é um homão da porra. Vemos uma pequena cena de ação que gira em torno da orbe que Peter foi recuperar, e essa orbe é a parte essencial da trama do filme. Tudo isso é perfeitamente apresentado em apenas 10 minutos. E uma última coisa que eu gostaria de destacar na introdução do filme é como ela é um ótimo exemplo de como apresentar a história de origem de um personagem, mesmo que em pouquíssimo tempo. O filme já inicia com uma cena triste, onde vemos o nosso protagonista perdendo a pessoa mais importante da sua vida sem conseguir se despedir. Eu imediatamente me conectei com Peter porque eu realmente senti o que ele estava sentindo. Mais do que isso, eu me importei com o personagem. Diferentemente das outras apresentações de heróis da Marvel, onde vemos algo mais extravagante, aqui temos uma cena emocionalmente impactante. E, acima de tudo, real. É claro, tirando a parte em que o Peter é abduzido por uma nave alienígena. Essa é uma maneira bem diferente de abrir o seu filme divertido de super-heróis. Como o filme possui 5 personagens principais, vários personagens secundários, um vilão, uma ambientação nova no universo Marvel e uma história própria, seria impossível desenvolver backgrounds super complexos para tudo isso e explicar detalhadamente as motivações de cada personagem. É por isso que esse filme utiliza a mesma técnica de desenvolvimento de personagens que é utilizada em jogos de videogame. Em um jogo de videogame, você não pode simplesmente pausar o progresso de um jogador para contar detalhes da história ou para aprofundar os seus personagens. Você tem que contar a história e aprofundar os personagens durante o progresso do jogador. Em outras palavras, conte o máximo da história como puder, quando puder. Um exemplo disso são os próprios Guardiões da Galáxia: Gamora, Drax, Rocket e o Groot. So what? Diferentemente do Peter, nós não temos nenhuma cena de flashback mostrando o que aconteceu anteriormente com eles, nos explicando detalhadamente como eles chegaram onde estão hoje, porque elas atrapalhariam o progresso da história com informações que o jogador não teria onde utilizar. A cena inicial com o Peter e sua mãe é importante, pois ela é reincorporada no final do filme. Com os outros personagens, você pode simplesmente dar dicas sobre seus passados e mencionar detalhes importantes. When Thanos took my home world, he killed my parents in front of me. He tortured me, turned me into a weapon. Acima de tudo, mostre ao invés de contar. Revele esses detalhes importantes através de interações entre os personagens.
E mesmo que todos esses personagens tenham que ser apresentados e desenvolvidos, enquanto dividem tempo de tela com outros personagens, e tudo isso em um período de 2 horas, todos eles se tornam memoráveis quase que instantaneamente por conta de 3 fatores. Uma voz e uma aparência única, I live for the simple things. Like how much this is gonna hurt. Yeah, right, little man. um background intrigante, Ronan murdered my wife, Ovette. And my daughter, Camaria. He slaughtered them where they stood. And he laughed! Well, he killed my family. I shall kill one of his in return. e uma personalidade marcante, como um homem adulto com espírito de criança, uma assassina perigosa de poucas palavras, um cara tatuado que não entende metáforas. That's when you... Why would I put my finger on his throat? Oh, no, it's a symbol. This is a symbol for you slicing his throat. Uma árvore carinhosa com a voz do Vin Diesel. I'm Groot. E não esqueçam do guaxinim falante. E tornar os personagens memoráveis é a chave para qualquer história dar certo. Uma vez que seu público se apaixona pelos seus personagens, ele te seguirá por onde quer que você leve a história. E é claro que, por um lado, a história de Guardiões da Galáxia é sobre um grupo de super-heróis que deve impedir um terrorista chamado Ronan de destruir um planeta inteiro. Mas eu acho que Guardiões é, antes de qualquer coisa, uma história sobre um grupo de pessoas desajustadas que procuram apenas pertencer a algum lugar. Recentemente, James Gunn compartilhou em seu Twitter a sua própria visão sobre o filme. Ele disse: "Pra mim, Guardiões da Galáxia é, mais do que qualquer coisa, sobre adultos que foram abusados quando eram crianças, começando a se recuperar, construindo relacionamentos com outros adultos que foram abusados quando crianças. E eu gostaria de fazer uma fusão, no melhor estilo Dragon Ball Z, entre a minha visão do filme com a visão do James Gunn, e dizer que Guardiões da Galáxia é um filme sobre 5 pessoas imperfeitas que procuram por família. Digo que eles são pessoas imperfeitas porque todos eles podem ser considerados vilões no início do filme. Quer dizer, o Peter é um mercenário que chuta outros seres vivos sem dó e que trata as outras pessoas como objetos a serem usados e descartados. Gamora é uma assassina que trabalha por Ronan e que foi criada pelo Thanos, então o status de vilã dela é disparado o mais alto de todos. Drax tem como único objetivo se vingar de Ronan pela morte da sua esposa e de sua filha, e está disposto a fazer qualquer coisa para que isso se concretize, até mesmo matar a Gamora, que não tem nada a ver com a história. Groot é uma árvore monossilábica sem propósito, e o Rocket é uma criação de um laboratório, o que faz com que ele sofra uma crise existencial constante. Well, I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together over and over, turned into some little monster. Ele está lidando sozinho com isso e manifesta isso através da sua raiva. Let's see if you can laugh after 5 or 6 good shots to your friggin' face. Todos eles poderiam ter tomado rumos que piorariam ainda mais as coisas, mas eles acabam sendo obrigados a trabalhar juntos, e no processo se tornam os heróis da história. Eles não são seres super poderosos como um deus nórdico, ou um cara que consegue se transformar num monstro verde gigante que é praticamente indestrutível. Eles não são um grupo de super-heróis, mas sim um grupo de pessoas imperfeitas que só querem fazer a coisa certa uma vez em suas vidas. I look around at us, you know what I see? Losers. I mean, like, folks who have lost stuff. And we have, man, we have, all of us. Our homes, our families, normal lives. And usually life takes more than it gives, but not today. Today it's given us something. It has given us a chance. To do what? To give a shit, for once, not run away. I, for one, am not gonna stand by and watch as Ronan wipes out billions of innocent lives. Isso faz com que o público consiga criar uma relação muito mais forte com esses personagens. Se esses caras conseguem, nós também podemos dar a volta por cima e fazer algo heróico. E, na minha opinião, é nesse ponto que o filme brilha. Todos eles possuem defeitos e tomam atitudes que causam consequências gravíssimas para os outros. Como por exemplo Drax, que guiado pelo impulso de matar Ronan, quase mata todos os seus amigos. Mas mesmo com todos os defeitos e todos os erros que cometem, eles permanecem juntos. Eles são desequilibrados, disfuncionais, rebeldes, arrogantes, insensíveis. Mas, apesar disso tudo, eles são uma família. E, pra mim, é isso que uma família representa. Amar aqueles que estão ao seu lado e perdoá-los por seus erros. E juntos trabalharem para resolvê-los. Isso é a verdadeira humanidade.
E é muito legal que o filme mostra que até mesmo personagens não humanos possuem humanidade, importando-se uns com os outros, não importa o risco. Como eu disse lá no meu primeiro vídeo, onde eu falei sobre os incríveis, nós precisamos de outras pessoas, porque talvez nós não sejamos tão poderosos assim por conta própria quanto pensávamos que éramos. Hey, you know what? There's another name you might know me by. Star-Lord. Who? Star-Lord, man. Peter praticamente pede para que todos eles morram para salvarem a vida de bilhões de inocentes, e seus amigos concordam quase que instantaneamente de que vale a pena porque é a coisa certa a se fazer. É sobre isso que filmes de super-herói deveriam ser: salvar vidas inocentes. Um verdadeiro herói é aquele que não pensa duas vezes em se sacrificar para salvar os outros. E o Groot não pensa duas vezes em se sacrificar para salvar seus amigos na cena mais emocionante já feita nos filmes do universo Marvel. No, Groot! You can't. You'll die. Why are you doing this? Why? We are Groot. Eu tô chorando por causa de uma árvore. Filme idiota. E é isso que os define como os Guardiões da Galáxia. Eles não estão lutando por eles mesmos, mas por todas as culturas, raças e espécies que existem na galáxia. E se isso não é o bastante para te convencer de que esse filme vale a pena, mesmo sendo feito por um grande estúdio que tem como principal objetivo o lucro e que há anos produz dezenas de filmes do mesmo gênero que raramente possuem algo novo para dizer, então pense que esse é um filme sobre uma aventura espacial iradíssima e divertida, protagonizando um grupo diversificado de personagens que permanecem juntos a qualquer custo e que ajudam uns aos outros a consertarem seus próprios erros e defeitos. E entenda que super-heróis podem parecer toscos quando você é um jovem adulto, mas que crianças os admiram e os têm como inspiração. E os Guardiões da Galáxia possuem incontáveis bons motivos para serem modelos para o público infantil. Pode não parecer, mas filmes bobinhos de super-heróis têm uma importância enorme para a nossa sociedade, justamente porque eles nos inspiram a sermos pessoas melhores e lutar por aquilo que acreditamos. Guardiões da Galáxia tem tudo que um filme da Marvel deve ter: humor, ação, personagens interessantes e envolventes, uma história sobre salvar o mundo, ou nesse caso uma galáxia, e um guaxinim falante. Eu sinceramente acho que nunca vou conseguir explicar todos os motivos que me fazem achar esse filme espetacular. Não só por ser um filme que poderia muito bem ter passado despercebido pelos olhos do grande público e que acabou fazendo grande sucesso, mas principalmente por ser um filme que realmente trouxe algo de novo ao gênero de super-heróis no cinema, em uma época em que estávamos saturados de filmes assim. Guardiões da Galáxia tinha muito o que provar quando foi lançado. E se esse filme provou alguma coisa, ele certamente provou que a Marvel pode fazer qualquer coisa. E aí pessoal, muito obrigado por assistirem a mais um episódio de Filmes com Frio. O próximo vídeo será o episódio número 10, e eu tô preparando uma coisa um pouco diferente pra ele, então fiquem ligados. Se você gostou desse vídeo e do nosso conteúdo em geral, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E deixe seu comentário aí caso você queira trocar uma ideia. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima.